Tudo bom, queridos alunos do curso médio? Hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma aula de Direito da Criança e do Adolescente. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Vamos trabalhar um pouquinho dos atos infracionais, conceitos, definições, direitos dos menores. Então vamos trabalhar essas disposições gerais que envolvem a teoria do ato infracional. Tema muito importante, muito recorrente em prova. Então peço que prestem bastante atenção. Se possível, acompanhem com o vadimeco de vocês, para que vocês possam fazer anotações, inclusive, dos dispositivos mais importantes e dos temas mais cobrados que eu vou apresentar aqui para vocês, tá certo? Então, vamos iniciar trabalhando um pouquinho sobre as definições, né? Vamos iniciar trabalhando sobre a definição de ato infracional. O ato infracional, ele corresponde a toda conduta prevista como crime ou contravenção, praticada por criança ou por adolescente. Está previsto lá no artigo 103 do ECA. Muita atenção que em provas eles fazem essa pegadinha e retiram contravenção, colocam só crime. Então preste atenção, ato infracional, conduta análoga a crime ou contravenção. E qual a natureza jurídica do ato infracional? A doutrina majoritária entende que trata-se de uma categoria jurídica própria, autônoma, relativa aos crimes e contravenções. Certo? Então, essa doutrina ela determina que os atos infracionais eles possuem uma natureza jurídica diferente dos crimes e contravenções, mas a mesma doutrina entende que os atos infracionais eles fazem parte do gênero dos delitos, tá certo? Mas não possuem a mesma natureza dos crimes e contravenções, sendo uma categoria à parte. Muito bem. Para estudar os atos infracionais, é importante a gente entender sobre a imputabilidade penal do menor. A Constituição Federal fala, e vocês todos bem sabem, que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos aí às normas da legislação especial. Isso também está previsto no artigo 27 do Código Penal e no artigo 104 do ECA, ou seja, ato infracional, conduta análoga a crime ou contravenção praticada por menor de 18 anos, já que os menores de 18 anos são inimputáveis. E aí, muito importante, qual o momento para a aferição da idade considerada? Bom, para os efeitos do ECA, para a consideração efetiva, se determinada conduta se qualifica como ato infracional ou como crime ou contravenção, deve ser considerada a idade do adolescente na data do fato. Na data do fato, se considera a idade do adolescente para verificar se ele é maior ou menor, devendo ser aplicada ou não a teoria do ato infracional ou a responsabilidade penal comum. E qual a teoria que se aplica a isso? Sobre o tempo do ato infracional. Bom, quanto ao tempo do ato infracional, tempo em que o ato é praticado, o fato é praticado, aplica-se a mesma teoria do direito penal, do Código Penal, que é a teoria da atividade. Ou seja, considera-se praticado o ato no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Certo? Então, muita atenção. Aplica-se aos atos infracionais a teoria da atividade. Considera-se praticado o ato no momento da ação ou omissão. E nesse momento é que se verifica a idade do agente, se maior ou menor de 18 anos. Perfeito. E sobre a aplicação de medidas socioeducativas após a maioridade. Colegas, como a gente vai ver mais à frente, ou como vocês já sabem, aos menores adolescentes que praticam atos infracionais se aplicam as medidas socioeducativas, tá certo? E essas medidas são as sanções, por assim dizer, aplicadas aos menores. A pergunta é a seguinte: é possível aplicar medidas socioeducativas após a maioridade, após os 18 anos? Bom, segundo o STJ, se à época do fato o adolescente tinha menos de 18 anos, ou seja, quando praticou o ato tinha menos de 18 anos, nada impede que permaneça no cumprimento da medida socioeducativa imposta. Inclusive, isso é o que prevê o ECA, que nos casos previstos na lei, aplica-se o Estatuto da Criança e Adolescente entre 18 e 21 anos. E esse também é o entendimento simulado do STJ. A superveniência da maioridade penal, ou seja,
se o menor vier a completar 18 anos, não interfere tanto na apuração do ato infracional, para saber se ele efetivamente praticou, sendo processado pela prática de ato infracional, nem na aplicabilidade das medidas socioeducativas que estão em curso, até que seja atingida a idade de 21 anos. Tá certo? Então é possível a aplicação e a apuração, inclusive, da prática do ato infracional até que se complete 21 anos, no termo da súmula 605 do STJ e do artigo 2º, parágrafo único do ECA. Muito bem. Vamos distinguir agora as penalidades, né? Como a gente já viu, sanções específicas. A medida socioeducativa ela é aplicada aos adolescentes entre 12 e até 18 anos e às crianças infratoras. O que se aplica? Bom, a criança que pratica um ato infracional são aplicadas as medidas de proteção e não as medidas socioeducativas. Medidas de proteção previstas lá no artigo 101 do ECA. Certo? Depois dê uma olhadinha nesse artigo muito importante. Por quê? Porque a criança ela também pode praticar um ato infracional, logicamente, menores de 12 anos, mas a elas não se aplicam as medidas socioeducativas, porque o que se busca na criança mesmo é a proteção. Entende-se que um menor de 12 anos que pratica um ato infracional, ele tem menos possibilidade de autodeterminar-se ainda. Então ele precisa de mais proteção, mais cuidado. Então não seria viável, não seria justificável se aplicar uma medida socioeducativa. Basicamente, temos duas diferenças grandes entre as medidas de proteção e medidas socioeducativas. A medida de proteção, como a gente já viu, aplicável a criança ou adolescente também, atenção, tá certo? A medida de proteção é aplicável tanto a criança ou adolescente, tá certo? Sempre que verificada aí uma hipótese de lesão ou ameaça de lesão a seus direitos. Ou seja, quando estiver em situação de risco. Crianças que praticam atos infracionais provavelmente estão em situação de risco, tá certo? As medidas de proteção têm um rol exemplificativo, previstas lá no artigo 101, e, logicamente, como a gente já viu, são aplicáveis às crianças que praticam ato infracional. Já a medida socioeducativa ela é aplicada ao adolescente que pratica ato infracional e elas têm modalidades mais restritivas, taxativas, previstas lá no artigo 112, inciso 1 a 6 do ECA, e elas são taxativas novamente, tá certo? Então, muita atenção nessa diferenciação. As medidas socioeducativas, logicamente, vão ser trabalhadas no material de uma forma muito pormenorizada, muito detalhada, já que são muito cobradas também, como os atos infracionais. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos, né, do tratamento do ato infracional, sobre as crianças e os adolescentes. Como a gente já viu, as crianças, para com as crianças, o tratamento é exclusivamente protetivo. Ou seja, entende-se que a criança é praticamente, absolutamente inimputável, insuscetível de responsabilidade, porque não vai responder nem com medida socioeducativa, nem com pena normal, tá certo? Prevista na legislação penal. Ou seja, apenas medidas de proteção e não aplicável medidas socioeducativas. Quando uma criança ela for autora de ato infracional, independentemente da gravidade da conduta, não é possível a aplicação de medidas socioeducativas. Já os adolescentes, né, que têm um maior nível de discernimento, podem ser responsabilizados com a aplicação de uma medida socioeducativa, inclusive até com privação da liberdade. Mas nós temos que diferenciar dois tipos de adolescente. Os adolescentes imputáveis, assim dizer, entre aspas, que têm o necessário discernimento, pelo menos para responderem pela prática do ato infracional, pelos ilícitos infracionais praticados, ou seja, vão ser suscetíveis às medidas socioeducativas, e nós temos adolescentes inimputáveis, entre aspas. Inimputáveis, entre aspas, por quê? Porque são aqueles que possuem doenças mentais, problemas de retardamento mental ou alguma perturbação que possa implicar no seu discernimento normal em relação à sua própria idade. E aí eles não vão ser responsabilizados nem por ato infracional. Nesse caso, o ECA prevê que os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental, eles vão receber um tratamento individual e especializado, em local adequado à sua condição. Tá certo? Então, esses são os adolescentes, entre aspas, inimputáveis, que são aqueles que não têm o necessário discernimento nem para a prática de atos em conformidade com a sua idade, ou seja, de adolescentes. Tá certo? Muito bem. Quais são as diretrizes
os princípios das medidas socioeducativas. É muito importante a gente trabalhar isso, inclusive, quando a gente está vendo os atos infracionais. Primeiro princípio, primeira diretriz, legalidade estrita. As medidas socioeducativas, elas dependem de previsão legal. Como a gente já viu, elas são taxativas, ou seja, só podem ser aplicadas aquelas previstas em lei. Outro princípio, excepcionalidade das medidas restritivas de liberdade. Dentro do sistema, sempre se deve priorizar as medidas de meio aberto. As medidas privativas de liberdade, como a semiliberdade ou a internação, elas só devem ser aplicadas em último caso. Um outro princípio, uma outra diretriz é o princípio da proporcionalidade das medidas. As medidas devem ser aplicadas quando forem proporcionais às consequências e circunstâncias do fato, bem como a capacidade de cumprimento do adolescente. Ou seja, cada medida tem que ser analisada especificamente no caso concreto, sendo proporcional à conduta e à personalidade do agente. Outro princípio importante é o da cumulatividade, que determina que o juiz poderá acumular mais de uma medida socioeducativa para que garanta a efetiva proteção, recuperação, reinserção social do adolescente. E o último princípio da substitutividade. Sempre que uma medida não for suficiente ou não for adequada, é possível que haja sua substituição por outra mais adequada, que proteja mais ou que tenha maior eficiência na recuperação do menor. Beleza? Vista essa parte inicial, vamos trabalhar um pouquinho sobre os direitos individuais dos menores, um tema muito importante relacionado aos atos infracionais. Muito bem, primeiramente, requisitos da apreensão, ou seja, relacionados diretamente ao direito de liberdade. Nenhum adolescente vai poder ser privado de sua liberdade, salvo se estiver em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, ou seja, basicamente conforme qualquer ser humano não pode ser privado da liberdade, salvo flagrante delito, ou por ordem escrita da autoridade judicial. Além disso, o adolescente, o menor, ele tem direito de identificação da autoridade coatora. Ele tem direito de saber quem são os responsáveis pela sua apreensão, bem como ele também deve ser informado dos seus direitos, inclusive o direito de permanecer em silêncio, de ser assistido por um advogado e etc. Tá certo? E sobre a apreensão do menor, como é o procedimento em regra? O adolescente, ele vai ser apreendido em razão de ordem judicial, quando ele for apreendido, em razão de ordem judicial, ou seja, de um mandado de internação, uma determinação judicial, ele deve ser apresentado à autoridade judiciária. Mas quando ele for apreendido em flagrante, na prática de ato infracional, ele vai ser encaminhado à autoridade policial para que seja lavrada a ocorrência e depois encaminhado ao Ministério Público. Tá certo? Então, tem essa diferenciação de quem o menor vai ser encaminhado quando detido. Se for por ordem judicial, a autoridade judiciária. Se for em flagrante, a autoridade policial. Tá bom? Vamos lá. Outro direito muito importante, comunicação da apreensão e do local onde se encontra. Bom, a apreensão de qualquer adolescente, bem como onde ele está, onde ele se encontra recolhido, vai ser comunicada à autoridade judiciária e também à família do apreendido ou de uma pessoa identificada por ele, exatamente para que ele possa exercer todos esses direitos de se comunicar com seus familiares, de ter assistido o direito de ser assistido por um advogado ou por um defensor público, tá certo? Então é importante essa comunicação tanto à autoridade judiciária quanto à família. Um outro direito muito importante é o direito da liberdade imediata. Quando o menor for apreendido, de forma imediata vai se examinar, sob pena de responsabilidade, a possibilidade de sua liberação, tá certo? E o adolescente, ele, logicamente, vai poder ser liberado quando a sua apreensão for ilegal ou quando for apreendido em flagrante e possa ser reintegrado à sua família, quando for recomendado que ele possa ser reintegrado à sua família. Bom, é possível, logicamente, flexibilizar o direito à liberdade, que se refere, que exatamente se contrapõe à internação provisória. É possível que o menor seja internado provisoriamente, tá certo? Através de uma decisão fundamentada, baseada em indícios de autoria e de materialidade, e demonstrada a imperiosa necessidade da medida, tanto para a segurança, proteção do menor, evitar que pratique novos atos infracionais, é possível a internação provisória.
tá certo? Logicamente, como a gente já bem sabe, a gravidade em abstrato do ato infracional não é motivação idônea para fundamentar a internação provisória. É necessário que haja uma análise dos requisitos específicos, tanto da necessidade da medida. É importante destacar que a internação provisória tem um prazo máximo de 45 dias, tá certo? Passados 45 dias, o menor tem que ser colocado imediatamente em liberdade. Muito bem. Já que nós temos que o prazo máximo para a internação provisória é de 45 dias, logicamente, o prazo máximo para a conclusão do procedimento com o adolescente internado provisoriamente também é de 45 dias. Professor, e se esse prazo de 45 dias não for observado? Nesse caso, deve haver, como a gente já disse, a colocação imediata do menor em liberdade, tá certo? Se ele for mantido preso, constrangimento ilegal, pode-se sanar esse vício, essa ilegalidade, através de um habeas corpus, certo? Adicionalmente, é importante destacar que, quanto a esse prazo de 45 dias, o STJ e o STF já se manifestaram e têm posicionamento consolidado. Esse prazo ele é improrrogável. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, não é possível ultrapassar o prazo máximo de 45 dias. Tá certo? Assim, não se aplica a súmula 52 do STJ. A súmula 52 do STJ afirma que, uma vez finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento legal por excesso de prazo, isso no procedimento penal comum. No procedimento previsto no ECA, para apuração da prática do ato infracional, não é aceita essa justificativa. A sentença deve sair no prazo máximo de 45 dias. Caso contrário, o menor deve ser colocado imediatamente em liberdade. Tá certo? Um outro direito importante é a impossibilidade de identificação compulsória do que já está identificado. O adolescente que ele já é identificado civilmente, ele não vai ser submetido novamente a um procedimento de identificação compulsória pelos órgãos públicos, tá certo? Salvo, né, logicamente, se houver alguma dúvida sobre a identificação, a identidade desse menor, e seja necessário aí realizar alguma confrontação. Mas isso deve ser devidamente fundamentado. Um outro direito também muito importante do menor é a impossibilidade de transporte do adolescente em veículo fechado, em condições indignas ou de risco. Ou seja, o adolescente a quem se atribui a autoria de ato infracional, ele não pode ser conduzido, transportado em um veículo policial comum, em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique qualquer risco à sua integridade física ou mental. E aquele que for transportado nesses tipos de veículo podem, né, isso pode eventualmente gerar a responsabilidade daquele que fez esse transporte ou que determinou esse transporte. Beleza? Gente, um outro direito também extremamente importante é a impossibilidade do cumprimento da internação em estabelecimento prisional. Em hipótese alguma, a internação definitiva ou a internação provisória pode ser cumprida em estabelecimento prisional. Tá certo? Ah, mas não existe estabelecimento adequado na comarca. O que se deve fazer? O adolescente deve ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Ah, professor, mas não é possível a transferência imediata. Bom, se não for possível a transferência imediata, ele vai aguardar em local adequado, tá certo? Separado de adultos em instalações apropriadas e para que seja a transferência, não podendo esse prazo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias, sob pena de responsabilidade, novamente, dos agentes envolvidos. Tá certo? Vou falar agora sobre um pouquinho sobre as garantias processuais. Inicialmente, aos menores é garantido, logicamente, o devido processo legal, ninguém podendo ser privado da sua liberdade sem o devido processo legal. E algumas garantias, alguns direitos são previstos especificamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obviamente que esses direitos eles são em um rol exemplificativo, já que outros direitos estão previstos na Constituição e em outras normas, tá certo? Então vamos trabalhar aqui, citar apenas algumas dessas garantias para que vocês possam relembrar. Ter conhecimento da acusação, da atribuição do ato infracional, mediante citação ou meio equivalente, igualdade na relação processual, logicamente podendo se confrontar com vítimas
testemunhas, produzir provas necessárias à sua defesa, ter a defesa técnica por um advogado, ter uma assistência judiciária gratuita e integral, tá certo? Como todos. O direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Então, esses são os direitos mínimos estabelecidos pelo ECA para o menor que está sendo processado pela prática de ato infracional. Tá bom? Gente, sobre a questão do direito de ser ouvido, é importante a gente retornar aqui à situação da regressão. Vocês já devem saber, vocês vão ver mais à frente, que o menor ele pode regredir de uma medida socioeducativa para outra. Como é isso? O menor pode ser aplicado a uma medida mais grave ou a medida mais branda. Sendo aplicado a uma medida mais branda, caso ele não venha a cumprir essa medida, ele venha a descumprir, eventualmente, determinados requisitos, não se adeque a essa medida, ele pode regredir. Ir para uma medida mais grave, uma medida mais sancionadora, mais restritiva. Nesse caso de regressão da medida socioeducativa, o menor tem que ser ouvido, sempre. Inclusive, é entendimento sumulado, súmula 265 do STJ, e também previsão expressa da lei que trata do SINASE. Nesse caso, é necessária a oitiva do menor infrator, sendo determinada uma audiência específica para isso. Tá certo? E sobre a confissão do menor e desistência de outras provas. Supondo que o menor, que é ouvido primeiramente no procedimento do ECA, venha a confessar a prática do ato infracional. É possível desistir de outras provas? É possível que o Ministério Público desista e, eventualmente, uma condenação seja feita com base exclusivamente na confissão? O entendimento do STJ é o seguinte: ainda que haja confissão, é nula a desistência de outras provas. Deve-se ouvir as testemunhas, juntar-se eventualmente prova pericial e etc. Tá certo? A confissão do menor, do adolescente, não pode ser o único meio de prova para que se imponha uma medida socioeducativa. O MP deve provar a autoria e a materialidade de forma cabal, não sendo a confissão suficiente para isso. Tá certo, colegas? Gostaria de agradecer a todos pela atenção, uma aula bastante rápida e dinâmica sobre as principais regras que tratam do ato infracional, tá certo? Tema conexo, diretamente ligado às medidas socioeducativas, então peço que já dêem uma estudadinha no tema das medidas socioeducativas pelos materiais e vejam aí especificamente essa relação, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.